Olá, o meu nome é Andréa Pérez e este é o meu testemunho do New Age para Jesus. Eu não acredito muito bem que estou a fazer este vídeo. Eu já tinha gravado este vídeo uma vez e estou aqui novamente. Espero que desta seja de vez. E este tema não é assim tão fácil de falar, mas eu tenho que falar nele. Porque, primeiro vamos perceber. Eu vivi a minha vida toda a acreditar numa coisa que era mentira. Eu entrei no New Age. O New Age, vejam os outros vídeos que eu já tenho para trás a falar do New Age. Claro que o New Age há muito mais a fundo para falar, inclusivamente no curso O Poder em Ti. Eu tenho uma aula só dedicada à desconstrução do New Age a fundo. Aqui vou falando mais por alto, porque não dá para ir em profundidade, mas já conseguem ter uma ideia daquilo que é o New Age. Mas eu entrei no New Age com 18 anos. E eu só acordei para ele 18 anos depois. Então é muito tempo. Toda a minha realidade foi construída nesta ideia, nesta falsa ideia de que eu sou o meu próprio Deus e que eu não preciso de Deus na realidade, porque eu sou Deus. Então é uma arrogância tão grande. Nós construímos assim uma série de armaduras, estas coisas que nós dizemos de armadura do coração, do chakra do coração, tudo isso é New Age. E isso nada mais é de que os enganos em que nós acreditamos e que nos impedem de estar em Deus e de criar uma intimidade com Deus. Bem, como muitos de vocês possivelmente sabem, talvez não todos, que me conhecem há menos tempo, mas eu construí um negócio online assente em Kundalini Yoga. Kundalini Yoga é New Age. Então, eu assentei o meu próprio negócio em tudo o que é New Age. Em Kundalini, em Tantra. Cheguei a fazer leituras energéticas, numerologia tântrica, o que é que eu fiz mais? Tanta coisa. E eu fiz isso sempre com a consciência de que eu interferia o mínimo possível na vida da pessoa e que aquilo que eu estava a fazer era positivo, claro, que senão não faria, óbvio. Eu acredito que a maior parte de nós que está no New Age e que faz terapias e que faz yoga, constelações e usa cristais e usa 30 por uma linha, faz as coisas e faz terapias a outras pessoas porque obviamente acredita que é bom e que lhe trouxe algo positivo para a sua vida. Assim como a Kundalini tem coisas de positivo, senão não tinha ficado vidrada naquilo durante tanto tempo, tantos anos, não é? Mas tudo tem. Aquilo que eu quero dizer com o New Age é que o New Age tem coisas de positivas. Dão-nos uma temporária sensação de bem-estar. Mas o que está por trás e as portas que ele abre e o objetivo que ele tem para onde nos levar é demoníaco. Portanto, vejam o outro vídeo, que eu não vou estar agora a falar mais aqui tão a fundo sobre isto. Vejam outro vídeo do New Age, o meu último vídeo, que vocês vão ficar a perceber melhor. Mas então, quando eu percebi que eu quando voltei a Portugal em 2020, eu vivia na China, para quem não sabe, eu vivia na China até 2020, depois com a pandemia nós voltámos para Portugal, ficámos presos em Portugal e foi aí que eu comecei a construir, a passar o meu negócio para o online, para o público português, porque eu fazia estas práticas tântricas e de Kundalini aqui na China em modo presencial. Não tinha online. Portanto, eu comecei gradualmente a passar isso para o público português. E eu construí, então, todo um negócio assente nisso, nessas práticas. E eu acreditava que aquilo era bom. E quando eu descobri, e eu descobri isto foi de uma forma experiencial e intuitiva, como, graças a Deus, tudo aquilo que acontece na minha vida, eu só venho a confirmar mais tarde, através de estudo e de pesquisa e do estudo da palavra de Deus, eu só confirmei tudo isto muito mais tarde. Mas, experiencialmente, eu deixei o New Age depois de Deus me visitar. Eu fiquei em Portugal até agosto de 2023, portanto, de fevereiro de 2020 a agosto de 2023. E durante o ano de 2023 surge a possibilidade de nós voltarmos à China e em agosto nós deixamos Portugal e retornamos à China. E eu, nessa altura, eu senti que havia algo maior, que eu sentia que ia acontecer algo na minha vida, dentro de mim, que iria estar aliado junto, não é? Que queria estar
acoplada a esta volta para a China. Agora, obviamente, eu não faria ideia do que era, porque eu estava nessa altura muito envolvida com terapia multidimensional e com mestres ascensionados e com tudo isso, que eu vos vou explicar depois mais à frente. Mas quando eu voltei à China, passado 2 semanas de eu ter retornado à China, eu estava aí na minha vida diária, a limpar e tal, e de repente eu sou invadida por... Eu era uma energia tão avassaladora que eu estou a arrepiar só de voltar a falar nisto e de lembrar e de estar naquele momento. Era uma energia tão avassaladora de Deus. Era um amor que eu não conseguia conter no meu corpo. E esse Espírito de Deus preencheu todo o meu corpo, toda a minha mente e levou-me a cada recanto da minha existência. Foi mostrando todos os momentos em que eu era fraca, os momentos que eu era egoísta, que eu era narcisista, onde é que eu me tinha enganado, onde é que eu me tinha afastado de Deus. É tão difícil de explicar por palavras porque foi tão forte. E eu nesse momento, com esse espírito tão forte de Deus em mim, era tão soberano. E com eu ser-me mostrada a verdade daquela forma tão crua, eu arrependi-me ali agora. E eu só me lembro. Eu passei todo o dia a chorar de arrependimento. Eu chorava por 2 razões. Por uma, porque o amor era tão avassalador que era difícil para o meu corpo humano conter semelhante amor. Eu nunca tinha sentido nada assim. E segundo, eu passei o dia a arrepender-me de quem eu tinha sido, de tudo aquilo que eu tinha feito, de como eu tinha falhado, como eu por vezes era tão mesquinha, tão perversa, tão narcisista. É uma experiência que depois eu vim a saber, muitas pessoas têm esta experiência de quando se convertem a Cristo. Normalmente esta experiência existe, desta visita avassaladora do Espírito Santo. Esta visita de Deus. E não consigo utilizar, por mais vocabulário que eu tento aqui pensar, não existem palavras que possam expressar aquilo que foi vivido. E durante todo esse dia, Deus levou-me nestas visitas infinitas às várias gavetas da minha alma. Foi abrindo, foi tirando toda a sujeira, tirando. E eu a ver. E eu sentia que eu estava mesmo num processo de regeneração. De que tudo aquilo, Deus estava a limpar o falso, a maldade, as trevas que existiam em mim, e a trazer a luz. Por isso é que parecia que eu não conseguia conter. Aquele momento foi para mim o meu batismo em Deus. Arrepios novamente. Foi o meu batismo em Deus. E desse momento para a frente, eu soube, porque me foi mostrada a arrogância que eu tinha, que eu podia, e eu falava com mestres ascensionados, e como isso é tão facilmente nos cega ao nosso próprio ego. E o quão fácil é de nós acharmos que temos o poder de alguma coisa. E eu percebi naquele momento, naquela visita, que eu sem Deus não sou ninguém. Eu nunca tinha conhecido Deus até aqui. Eu já tinha tido uma semi-visita um ano antes. Um ano antes? Talvez um ano antes. Mais de um ano antes. 1 ano e meio antes. Eu tinha tido a minha primeira visita, que foi aí que eu iniciei o meu processo de reconciliação. Eu tive o meu primeiro arrependimento, mas não foi profundo. Não foi
porque talvez eu também estivesse muito mais envolvida no New Age naquele momento da minha vida, tudo tivesse mais tumultuoso, eu não sei definir, mas eu sei que não foi. Esta vez foi arrebatador, foi tão forte que eu converti-me naquele momento. Naquele momento eu soube que Cristo era real, que só existe Jesus, que Jesus é o único a seguir e que o Espírito de Deus, eu precisava, eu não era ninguém sem aquilo. Que ousadia poder pensar que eu decido a minha própria vida sozinha. Eu não preciso de Deus, eu sou Deus, eu comando os meus milagres na minha vida. Que é muito esta ideia da sacerdotisa que nós temos hoje em dia, não é? De que, eu comando coisas a acontecerem, eu faço esta magia a acontecer. Isso é tudo ocultismo. E nesse momento, eu tornei-me totalmente obediente a Deus. A minha humildade foi tanta que eu só disse, ok, Deus, mostra-me o caminho, mostra-me para onde é. Eu faço aquilo que tu quiseres que eu faça. E a partir daí Deus tem-me... E eu sinto que o meu processo ainda nem sequer a meio vai. Muito mais coisas eu sei que irão acontecer, que irão ser transformadas, irão ser remexidas. E desde esse momento Deus levou-me a estudar a Bíblia de uma forma afincada, diariamente, a estudar mesmo, a criar uma relação de maior intimidade com Deus, que obviamente não se restringe à Bíblia, porque a Bíblia, apenas obedecer à palavra de Deus, é apenas religião, não é? Mas criar uma relação com Deus, isso é o que nós temos que fazer, é criar uma intimidade com Deus. Então eu trouxe Deus, cada momento da minha vida eu consagrava a Deus, a esta força maior, que eu sem ela não sou nada. Eu acordo de manhã e eu dedico o meu dia a Deus, que me guie, que me purifique, que tome conta da minha família, que proteja o meu marido, que proteja a minha filha. Eu estou a limpar, eu faço o mesmo. Eu estou a tomar banho, eu faço o mesmo. Eu estou a cozinhar, eu faço o mesmo. Cada momento da minha vida eu estou em conversa com Deus. E isso eu cheguei a ter momentos de tanta gratidão por poder sentir este sentimento de estar em casa, de realização. Porque há uma coisa no New Age, embora os terapeutas tentem passar sempre a ideia que estão muito bem, que tudo está a acontecer maravilhoso nas suas vidas e que estão sempre, está sempre a acontecer mais coisas e agora o próximo nível, agora que eu vi isto e agora tive este insight e agora esta ascensão e agora isto e aquilo, assim como eu também me vi obrigada a fazer. Talvez muitos deles até façam isso inconsciente, mas existe sempre esta pressão para nós provarmos o quão espetacular é a nossa vida ou quão coisas bombásticas estão sempre a acontecer. Que é para as pessoas perceberem, ok, esta pessoa é mesmo a pessoa certa para seguir. Eu também quero ter estas coisas bombásticas todas na minha vida. Mas isso que acontece, muitas delas são mentiras, outras eles até poderão acreditar que aquelas coisas estão a acontecer, mas no fundo a pessoa sabe que aquilo é tudo balelas. No fundo, a pessoa sabe, assim como eu também sabia, mas eu nem dedicava tempo a refletir sobre o assunto, que me faltava algo, me faltava a pureza, a inocência, a bondade, o amor. É tudo muito na base do ego, porque isso é precisamente para onde o New Age nos leva. E vocês podem perguntar, André, mas como é que tu tens a certeza que o Deus da Bíblia e a palavra de Deus na Bíblia e Jesus Cristo, como é que tu sabes, como é que tu tens a certeza que é o caminho a seguir? Há tantas religiões que pregam o mesmo e tudo certo, eu compreendo. Mas depois de eu viver o que eu vivi, eu não tenho dúvidas e eu não vos posso convencer, eu não estou aqui para vos convencer. Isso é um caminho que cada um terá que fazer. É um caminho que tem que ser muito experiencial, tem que ser sentido com o coração. Mas eu, como vez, estava a fazer a seguinte reflexão. Se vocês forem para um retiro qualquer New Age, vão fazer círculos de mulheres, vão fazer rituais disto e daquilo, tantra daquilo, vocês olhem o quanto as roupas são reverenciadas, o quanto o ego existe ali. Olhem para mim, como eu sou fantástica, olhem como eu faço isto, façam como eu. É tudo tão narcisista.
existe partilha, mas existe sempre a necessidade de provar o quão bons nós somos. Não é? Então, e depois vão para o outro lado, vocês também talvez nunca tenham experienciado isso, mas eu experienciei, convido-vos a explorar, vocês vão procurar uma comunidade que seja cristã. Não é cristã de boca, é cristã a sério, que tenha uma relação com Cristo, que sigam a Deus. Não é cristão de boa, eu sou católico, muito bem, então e tens uma relação com Deus, praticas os ensinamentos de Deus, como é que é a tua vida? Como toda a gente. Não, isso não serve. Pessoas que de facto têm uma relação com o Criador, têm uma relação com Jesus Cristo, e vocês vão ver essas pessoas, elas são puras. Elas partilham pureza, amor, compaixão. Então, só por aí, eu só por isso, mesmo que eu não tivesse tido nenhuma experiência, eu ficava logo com a pulga atrás da orelha. Acho que me daria melhor neste sítio, não é? Mas continuando a contar, então, desde esse momento eu comecei a estudar a Bíblia afincadamente. Eu conheci pessoas aqui na China, cristãos de coração mesmo, que me iniciaram também, que me abriram mais as portas a Jesus Cristo, porque eu tinha-me tornado obediente a Deus, mas eu ainda não tinha eu não tinha aceitado ainda totalmente Jesus Cristo na minha vida. Embora 1 ano e meio mais cedo eu sei que foi Jesus que me resgatou, e eu pedi-lhe orientação, mas havia sempre uma certa incompreensão na minha cabeça. Lá está, a nossa mente e as crenças que nós temos são as portas que nós criamos que nos impedem de abraçar a Deus totalmente. E na minha mente eu não conseguia perceber, mas porquê que Jesus morreu na cruz? Qual é que é o propósito de Jesus morrer na cruz? Porquê que Jesus deve ser meu Salvador? Embora eu tivesse experienciado tudo isso, eu soubesse que era o caminho, a verdade, havia uma parte de mim que ainda não entendia totalmente. Então, o meu caminho nessa fase foi de pedir a Deus e pedir a Jesus Cristo que se revelasse a mim para que eu compreendesse a verdade, para que eu pudesse fazer o trabalho de Deus. E houve um momento ao longo dos últimos meses em que Jesus Cristo se revelou a mim totalmente. E eu aceitei-o como meu Salvador, como o único caminho da salvação. E esse foi um momento muito forte também. E é curioso que uma das pessoas que eu conheci aqui na China, que é cristã, ela está constantemente a rezar a Jesus Cristo. Ela está a cozinhar ou ela está a conduzir e ela está sempre a dizer Thank you, Jesus, e depois continua a dizer as orações dela. E a primeira vez que eu ouvi aquilo, eu achei aquilo tão estranho. E eu, oh meu Deus, esta moça está sempre a rezar. Nossa, que coisa esquisita. Mas quando eu abracei Jesus Cristo naquele dia, eu comecei a fazer o mesmo. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, por estares aqui, por eu te ter permitido estares dentro de mim. E é muito bonito, porque quando nós nos desapegamos de todas as nossas construções mentais e defesas, e eu sou isto, eu sou aquilo, e nós nos tornamos simples e aceitamos que não sabemos nada e que precisamos de Deus e que precisamos de salvação. Porque existe uma parte de nós que nos quer sempre encaminhar para o mal. Então nós permitimos ser transformados vamos sendo moldados gradualmente nessa visão maior que Deus tem para todos nós. E quando nós vivemos assim, é de uma pureza tão grande, porque nós já não fazemos as coisas para benefício próprio. Nós já não fazemos as coisas porque queremos fama, ou porque queremos reconhecimento, ou porque queremos ser a mais bonita, ou a com mais dinheiro, ou com as roupas mais fashion, ou com as histórias mirabolantes para contar. Isso tudo nos desinteressa totalmente. E nós só queremos agradar a Deus no sentido de fazê-lo orgulhoso desta filha que Ele criou, viver pelas virtudes que Ele comandou. Porque eu sei que ao fazer isso, Ele
ele, ele me transforma em coisas que nem eu consigo imaginar. Então, depois de tudo isso, chegou o momento de eu encarar a realidade. E não vos vou dizer que foi assim super fácil. Eu tive medo, talvez ainda tenha algum medo. Foi o momento em que eu percebi que, ok, Kundalini já não faz mais sentido na minha vida. Isto tudo porque ao longo do tempo eu deixei de praticar Kundalini. Antes mesmo de eu perceber que Kundalini era uma porta aberta e era ocultismo e tudo isso, eu naturalmente, desde que fui visitada por Deus, eu fui-me desinteressando da Kundalini. A última vez que eu pratiquei Kundalini foi na jornada dos chakras que eu fiz em outubro. Eu gradualmente fui-me desinteressando. Já não me apetece fazer isto. Não me apetece fazer yoga. Houve um dia, porque Deus ia-me mostrando e ia revelando as coisas que eu ia fazer. Por isso é que eu digo que Deus trouxe-me ao meu feminino natural e tudo isso foi muito espontâneo. Ele ia-me dizendo, olha, solta aqui, faz assim, compra aquilo, faz daquela forma. E com esta transformação de soltar do oculto, foi exatamente o mesmo processo. Foi, não apetece fazer isto. Não tenho vontade. E depois comecei a olhar para as velas e os cristais que eu tinha trazido de Portugal e que eu usava para fazer rituais. E eu olhei para aquilo e eu vi, eu já não uso isto há meses. Isto não me faz sentido nenhum. Eu olhava para aquilo e sentia como se tivesse... que fosse impuro, de alguma forma. Embora eu não percebesse que era. Não é? Eu achava que... às tantas não faz muito sentido, mas... não quero isto na minha vida. E deitei fora. Pau santo e tudo. Deitei tudo fora. E depois veio a última fase. Foi... logo depois de eu ser visitada por Deus, eu não usei mais as joias que eu tinha. Talvez não tenha sido logo, mas pouco tempo depois eu fui gradualmente, tal e qual como aconteceu com a Kundalini, como aconteceu com as pedras e etc. Eu tinha muitas coisas com serpentes, lá está a Kundalini, serpente. Eu tinha vários símbolos de que faziam analogia a entidades egípcias. E eu deixei de ter vontade de usar aquilo. Eu olhava mesmo para aquilo e sentia, que energia escura, que energia densa, impura de alguma forma. Embora eu não percebesse, eu sentia que não devia usar aquilo. E eu deixei mesmo de usar. Pus lá para um canto e olha, até dividi as joias, cheguei a uma altura que eu não pus fora, mas eu dividi as joias e eu, olha, estas são as que eu gosto e posso usar, estas são aquelas que eu não quero usar. Eu sentia mesmo sujas, sabem? E esse foi um dos últimos processos. Então, acabei por me desfazer de tudo. E depois, por fim, eu tinha que me desfazer do meu negócio, propriamente dito. Eu tinha construído um negócio com base na Kundalini Yoga. As pessoas conheciam como a Andreia da Kundalini. E possivelmente, talvez, ainda me conheçam hoje. Foram anos a falar de Kundalini. Foram anos a ser apologista da Kundalini. E depois eu irei fazer um vídeo em que eu vos vou explicar mais a fundo porque é que a Kundalini não é o caminho e porque é que eu deixei de fazer de Kundalini. Mas neste vídeo fica só assim a ideia superficial. Mas eu tive que ter essa coragem de, ok, eu já não sou a Andreia Kundalini. Essa parte já passou. Então depois foi essa limpeza mesmo no Instagram, no website, de tirar todas as coisas que eram alusivas à Kundalini, mudar o meu nome, ainda nem sequer mudei o nome do domínio do site, ainda é andreapereskundalini.com, mas já comprei um domínio novo, a Andrea Peres, como no Instagram, e em breve iremos migrar o site para lá, para que tudo fique num alinhamento, mas tem uma certa dificuldade, não é? A minha realidade está lá assente naquilo. É difícil e ao mesmo tempo não é, porque é tão óbvio o caminho a seguir, a certeza que Deus me colocou no meu coração, a pureza que vem daí. E eu sei que eu não quero voltar para trás. Eu fiz também uma limpeza a contas do Instagram que eu seguia e que era tudo New Age e tudo assente no ego. Eu não quero isto, não é por serem famosas, não é por... serem celebridades, que eu quero ter alguma coisa a ver com estas pessoas. Eu não quero ter a ver com elas. Façam o caminho delas, descansadas, mas eu não quero esta entrada de energia aqui. E essa foi também outro processo. Então, neste momento, eu estou nesta fase de
transformar aquilo que é a minha missão, enquanto Deus quiser que eu a faça. Já tive muitos momentos em que eu pensei, epá, estou para isto, só recebo insultos, pá, deixa-me estar quieta. Eu não preciso propriamente do dinheiro, claro que dinheiro nunca é demais, mas eu não preciso propriamente disto para viver, deixem-me estar quieta. Mas Deus sempre me vem e Deus mostrou-me claramente que Ele não me salvou estando eu há 18 anos no New Age por acaso. Eu sei que ele o fez para que eu possa acordar outros New Agers. Porque toda a minha comunidade é do New Age. Toda a minha comunidade faz todas estas práticas e assenta a sua realidade nessas práticas. E o meu trabalho agora é plantar uma semente para que depois Deus possa fazer o resto. E eu soube disso muito claramente quando eu assisti ao filme Sound of Freedom. Porque, embora o filme seja muito forte e relata tráfico de crianças e tudo, essas coisas são muito difíceis de ver, no final eu mais uma vez, eu senti que Deus estava ali comigo e que Ele me estava a deixar uma mensagem. Porque no filme ele fala muito que ele sentiu mesmo ele tinha um sentido de missão para fazer aquilo. Toda a gente dizia que ele era louco em fazer o que estava a fazer, em querer salvar aquela criança, mas ele sentia que o tinha que fazer. Porque Deus escolheu para fazer o trabalho dele, para fazer o trabalho de Deus. E estão a arrepiar novamente. E eu naquele momento eu soube que Deus me estava a convocar para fazer o seu trabalho. E foi nesse momento que eu comecei a mudar o meu conteúdo, que eu comecei a falar de outros assuntos que as pessoas veem como polémicos, embora para mim não sejam polémicos, porque nada mais é do que a palavra de Deus, só que Deus foi apagado da equação das pessoas e por isso é tão difícil sequer conceber essa ideia. Mais facilmente nós acreditamos no Donald Walsh, que escreveu As Conversas com Deus, que não tem qualquer credibilidade, é uma pessoa que diz que está a ouvir Deus e nós acreditamos que o que ele escreveu é real, e não é, foi usado para nos manipular e nos levar no caminho das trevas. E nós preferimos acreditar nisso do que pegar na Bíblia e criar uma relação com Deus e estudar a Bíblia, que está mais do que comprovado que é a palavra de Deus. Não vou agora estar a entrar aqui em pormenores, talvez depois num vídeo futuro, mas existem infinitas provas que convergem para a veracidade da Bíblia. E, no entanto, as pessoas, não quero, a Bíblia é uma coisa malévola, não. Porque não sabem interpretar, porque lhes foi plantada essa ideia, porque não conseguem ir além de certas palavras que são usadas, que eram usadas na época, porque era a maneira como eles comunicavam na época. E não conseguem interpretar e trazer para um momento atual e ir ver além das palavras. E nós preferimos acreditar no Donald Walsh. Eu acreditei no Donald Walsh. Eu preferi acreditar nele do que acreditar na palavra de Deus. Não, o Donald Walsh é muito mais credível. Se ele diz, deve ser verdade. É muito louco. Bem, comunidade, este vídeo já vai longo. Este é o meu primeiro testemunho de New Age para Jesus e recomendo a todas as pessoas, embora, obviamente, o meu propósito com este testemunho não é julgar e dizer vocês estão erradas porque vocês fazem terapias e fazem yoga e fazem constelações e nada disso. Não sintam se vocês fazem essas coisas, como eu já fiz. Não se esqueçam que eu já fiz. O meu negócio era assente no New Age. Quem sou eu para julgar? Eu só estou a partilhar a minha vivência. E, obviamente, depois de viver disso, eu recomendo que vocês procurem a Deus para que Ele vos guie no vosso processo. Mas eu não estou aqui para julgar. Quem sou eu? Uma pecadora. A julgar alguém não faz sentido. Mas eu estou aqui para dizer que se vocês tiverem essa disponibilidade de descobrir quem Deus é e de criar uma intimidade com Ele, uma relação concreta com Ele, de desfazerem essas portas de resistência, Ele vem ter convosco. Ficamos por aqui. Que Deus vos abençoe.